A paz do Senhor Jesus, igreja, tenhamos todos um bom dia, um excelente domingo, uma excelente semana, na presença gloriosa do nosso Senhor. Amém? Estamos dando início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, onde estamos estudando as lições bíblicas da CPAD, Jovens e Adultos, terceiro trimestre de 2020, cujo título é Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a Reconstrução de Jerusalém e o Avivamento Espiritual como exemplos para os nossos dias. O comentarista dessa revista é o saudoso Eurico Bergsten. Nossa igreja é a Assembleia de Deus, o Senhor é a nossa porção, nosso pastor presidente, Normandi Umburana, nossa pastora dirigente, Socorro Umburana. Estamos dando início à lição de número 11, a qual tem como tema Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. O nosso texto áureo nos diz: e provar uma boa palavra de Deus. Hebreus capítulo 6, versos 5, parte A. Então vocês estão vendo aí algumas pessoas com a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, ou que já receberam a palavra de Deus, que provaram da boa palavra de Deus. O provaram no sentido de ter já sentido ela, já ter presenciado ela na vida. A verdade prática é: a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada. Ela é poderosa, é penetrante. A palavra de Deus ela é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Aleluia, glória a Jesus. Então, em Hebreus 6,5, na versão NVI, diz: experimentar uma bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Então, experimentar uma bondade da palavra de Deus é o mesmo sentido de provar uma boa palavra de Deus. Então, nós que fomos resgatados, comprados pelo sangue do Senhor, nós tivemos essa dádiva e essa oportunidade de passarmos pela palavra de Deus, experimentar a bondade do Senhor para nossas vidas e a gente perceber o quão bom é servir a Deus. Amém? Nossa leitura diária se encontra em segunda-feira em 2 Pedro, capítulo 1, do versos 16 a 21, a qual a palavra tem como título que a palavra de Deus é inspirada. Terça-feira, 1 Reis, capítulo 8, versos de 54 a 61, que tem como título que a palavra é digna de confiança. Quarta-feira, Números, capítulo 23, versos de 18 a 23, que tem como título que Deus confirma a sua palavra. Quinta-feira, em Salmo 119, versos 97 até o 104, que tem como título que a palavra de Deus deve ser lembrada. Sexta-feira, está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versos 9 a 15, que diz que a palavra de Deus ela deve ser semeada. O sábado encontra-se em Efésios, capítulo 6, versos 17, que diz que a palavra de Deus é a base da nossa vitória, lá onde se encontra o tema sobre a armadura de Deus. E diz que a palavra de Deus é uma espada, é a espada que nos garante a vitória. Leitura bíblica em classe se encontra em Esdras, capítulo 8, versos de 1 a 12. Vamos dar início no versos 1, que diz assim: estes, pois, são os chefes de seus pais, com as suas genealogias, os que subiram comigo de Babilônia, no reinado do rei Atarxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson. Dos filhos de Tamar, Daniel. Dos filhos de Davi, Atos. Dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias, e com eles por genealogia se contaram até 150 homens. Versos 4. Dos filhos de Paote-Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaziel, e com ele 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias,
filho de Micael, e com ele 80 homens. Versos 9. E dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. Aleluia, glória a Jesus. O objetivo geral desta lição é mostrar a eficácia da palavra de Deus. Então, a introdução é o grande valor do ensino da palavra de Deus, é o assunto desta lição. Então, nesta lição a gente vai ver a importância do ensino da palavra de Deus. É valoroso se ensinar a palavra de Deus, para que as pessoas venham ser doutrinados pela verdadeira doutrina do Senhor Jesus Cristo. Então veremos como o governo da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém, a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava conforme a lei de Deus. Então, quem diria, um rei persa se preocupando com a vida eclesiástica, espiritual do povo judeu. Isso é coisa de Deus, igreja. Isso é coisa de Deus. O Senhor usa qualquer pessoa que Ele quer, do jeito que Ele quer, para poder ensinar e ver como é que está a situação espiritual. Aleluia. Ele vai usar pessoas para nos fortalecer espiritualmente quando estivermos fracos. Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, como já foi dito. E o ponto central desta lição é que a palavra de Deus, ela é eficaz. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Hebreus capítulo 4, versos 12. Então, a palavra de Deus, ela é pura, viva e eficaz. Ela faz o que ela verdadeiramente veio para cumprir e para fazer. Ela cura, ela liberta, ela salva. É somente a palavra de Deus, através do Espírito Santo do Senhor. Então, para que a gente possa estarmos em comunhão, perfeita comunhão com o Senhor, para que nós possamos estar vivendo em santidade, para que nós possamos estar unidos com nossos irmãos, a gente precisa ler a palavra, estudar a palavra, conhecer a palavra, para que possamos estar libertos. E somente a palavra de Deus é quem causa isso. Amém? Então, vamos agora para o tópico 1, que diz que Artaxerxes, ele envia Esdras. Então, os judeus sob o domínio dos persas é o primeiro subtópico. Então, quando o reino da Pérsia derrotou Babilônia, os judeus que viviam naquele lugar passaram automaticamente ao domínio do governo persa. E os judeus puderam logo constatar que os persas eram mais brandos do que os babilônicos. Então, até nisso eles perceberam o agir de Deus através de um reino persa, um governo que não é do povo escolhido do Senhor, um povo gentil que estava sendo brando com o povo de Deus, por conta do agir de Deus, que despertou o povo persa, rei Ciro, para poder trazer o povo dele de volta para Jerusalém e assim aprender novamente a palavra do Senhor, e acontecer o despertamento na vida do povo de Deus. Amém? Então, eles perceberam isso entre o povo babilônio, da Babilônia, os babilônicos, e o povo persa, da Pérsia. Então, eles viram a diferença. O povo persa induziram eles, através do nosso Deus, despertaram eles a retornarem para a cidade deles, e lá garantiu tudo, a ida deles com todos os recursos, para que eles pudessem novamente estar ali, vivendo com dignidade. Foi Deus quem fez isso, igreja, Deus. E o povo judeu percebeu. E como eles perceberam que Deus estava agindo, foi através dessa ação, do comportamento do povo persa com eles. O subtópico 2 diz que Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. Então aqui a gente vai ver que o rei, ele enviou
Esdras para Jerusalém porque ele estava impressionado com o grau de sabedoria espiritual da lei de Deus que Esdras tinha. E aí ele enviou Esdras para ensinar a lei de Deus em Jerusalém para aquele povo que estava voltando do exílio. E assim aconteceu. Esdras levou a palavra e fez acontecer um despertamento entre o povo. Diz assim: no seu contato com Esdras, escriba e sacerdote, Esdras ele era um escriba e também sacerdote, o rei ficou impressionado com o elevado grau de conhecimento de Esdras, que Esdras possuía da lei de Deus de Israel, o Deus de Israel, e que junto com seus 7 conselheiros enviá-lo a Jerusalém, a fim de inquirir acerca da situação espiritual dos residentes ali. Está lá em Esdras, capítulo 7, versos 14. Então o rei ele percebeu o domínio que Esdras tinha com a palavra do Senhor e enviou eles para ele ver como é que estava a vida espiritual do povo judeu lá em Jerusalém, para ver o tratar de Deus, o agir de Deus nas nossas vidas e na vida do povo escolhido de Deus naquela época. O subtópico o subtópico 3 diz a importante carta que o rei enviou com Esdras. Então, o rei, ele além de enviar a Esdras, ele também enviou uma carta para que Esdras tivesse garantias, benefícios para poder chegar até lá com recursos. O rei enviou com Esdras uma carta escrita em aramaico, que está registrada lá em Esdras, capítulo 7, do versos 12 a 26. Através dessa carta, o rei decretou que qualquer judeu que assim desejasse poderia acompanhar Esdras a Jerusalém. Está lá no versos 12 do livro de Esdras, o capítulo 7. Então, ele deixou à vontade. O povo judeu que quisesse acompanhar Esdras para ir para Jerusalém, eles poderiam ir à vontade, porque na carta o rei já deixou discriminado isso. Também os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro e prata, voluntariamente dados pelo rei e pelos seus conselheiros, ou até mesmo dado como ofertas pelo povo de lá da Pérsia. Então, até isso foi o agir de Deus. Ele deu essa garantia de que o povo judeu voltasse para Jerusalém, mas não voltasse de mãos vazias, que tudo que eles tinham direito de levar, eles poderiam levar. Assim também como os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia seriam restituídos. Está lá em Esdras, versos 19, capítulo 7, versos 19. Então ele garantiu isso. Até os vasos que a Babilônia retirou do templo do Senhor, ele fez com que fosse restituído para o povo de Israel, de volta para a casa do Senhor. No subtópico 3, também diz que nessa carta que o rei enviou com Esdras, ele diz que qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei. Então, qualquer despesa que Esdras e o povo tivesse lá em Jerusalém ou no caminho, ou que precisasse, tudo seria pago pelo tesouro do rei. Olha a mão de Deus, como é visível a mão de Deus. Um povo gentil, um rei gentil, fazer isso pelo povo de Deus. Isso é a mão de Deus e não a mão do homem, e sim o benefício divino. Também nessa carta o rei diz que não seriam impostos aos servidores do templo direitos, tributos de rendas. Está lá no versos 24. Então, eles iriam servir lá, mas não iriam ser cobrados nada, nenhum tributo deles. Não seria uma carga pesada para eles. Também nessa carta dizia que Esdras poderia nomear regentes e juízes para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. Está lá no verso 25. Então, ele também deu esse poder a Esdras de nomear regentes e juízes para que acontecesse tudo conforme a ordem, tudo com ordem e decência. Então, Esdras também teve esse poder dado pelo rei. Estava tudo escrito nessa carta. E Esdras louvou a Deus, que tinha inspirado o rei a fazer tudo isso, estendendo-lhe a beneficência perante o rei. Versículos
27 e 21, versos 27 e 28. Então, Esdras, ele reconheceu que tudo isso foi a mão de Deus, que tudo foi inspirado ao rei, mas tudo pela beneficência de Deus perante o rei. Então, tudo que foi doado, a permissão de ir até Jerusalém, o que eles precisassem, tudo foi o agir de Deus. Usou o rei persa para poder liberar tudo, esses recursos, para que eles pudessem chegar lá e fazer a obra do Senhor, sem nenhum empecilho, sem nenhum impedimento. Esdras louvou a Deus, que tinha inspirado o rei a fazer tudo isso, estendendo-lhe a beneficência perante o rei. Versículos 27 e 28. Está aí a imagem mostrando o povo louvando, agradecendo, alegres, porque a mão de Deus deu essa beneficência para eles. A síntese do tópico 1 é que Artaxerxes, ele envia Esdras a Jerusalém, onde o líder escriba e sacerdotal tem o objetivo de ensinar a lei de Deus ao povo. Então Esdras, ele era escriba e sacerdote, e ele tinha esse poder nas mãos, tanto como sacerdote como escriba, de ensinar a lei de Deus a todo o povo de Israel que estivesse em Jerusalém. Esse foi o poder que Deus entregou na mão de Esdras, de ensinar sua palavra. Amém? Agora vamos para o tópico 2, que diz que Esdras ensina a palavra ao povo. Subtópico 1. Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém. Então, conforme a ordem do rei Artaxerxes, Esdras, ele viajou para Jerusalém, acompanhado de um grupo de judeus, alguns eminentes líderes do povo. Esdras, capítulo 8, versos 2. Artaxerxes enviou Esdras, e ele foi, o povo que quis ir com ele foi um grupo de judeus, e alguns dentre eles tinham líderes do povo, eminentes líderes do povo. Mas aconteceu algo interessante. Esdras, ele sabia que ele poderia confiar somente em Deus e nada humano, mas em Deus, que Deus é que provê tudo. E ele recusou a escolta militar que o rei ofereceu a eles, para garantir a segurança durante a viagem. Mas Esdras e seus companheiros, eles preferiram confiar na segurança de Deus. Então está a imagem de um grupo de judeus e alguns líderes, e outra imagem representando a viagem deles saindo de Jerusalém saindo de Babilônia até Jerusalém. Assim sendo, jejuaram e oraram para que tivesse uma boa viagem. Está lá em Esdras capítulo 8, 21. Então, assim como eles recusaram a escolta militar do rei, então eles fizeram o quê? Não vamos receber segurança humana, porque nós temos que confiar na segurança divina. Então vamos jejuar, vamos orar e pedir a Deus, que creio que Deus vai nos dar resposta e vitória. E assim Esdras confiou junto com o povo que foi com ele. E o nosso Deus, o Deus de Israel, os ouviu e os guardou durante todo o trajeto da viagem. Assim eles chegaram em paz a Jerusalém, onde ofereceram holocausto a Deus. Está lá em Esdras, o capítulo 8, versos 35. Então, eles confiaram no Senhor, e o Senhor abençoou eles, guardando eles e mostrando que eles têm que ser dependentes de Deus, assim como nós também temos que ser dependentes de Deus, que Deus é quem vai nos guardar, que vai nos livrar. E o povo, ao ouvir a leitura, começou a chorar e a lamentar-se. Então Esdras, ele começou a pregar a palavra, ensinar a palavra, e o povo chorou e lamentou-se. Vamos para o subtópico 2, que diz assim: o encontro de Esdras com Neemias. Então, quando Esdras chegou em Jerusalém, ele encontrou Neemias. Neemias já estava lá, o qual vinha sendo líder espiritual dos judeus em Judá, porque, como a gente viu nas lições passadas, Neemias foi um líder nato e ajudou também na vida espiritual dos judeus que estavam lá em Jerusalém, Judá. E lá Esdras, quando chegou, encontrou Neemias. E Neemias reconheceu que o papel de ensinar a palavra era
de Esdras e não dele, porque Esdras sim era sacerdote. Neemias estava ali como um líder para poder organizar tudo, ajudar na construção dos muros, como ele foi, e fazer com que houvesse paz entre os povos, que havia uma diversidade dos mais poderosos estarem explorando os mais desfavorecidos. E Neemias, ele conseguiu contornar essa situação. Os inimigos que vinham enfrentando, batendo de frente com a obra do Senhor e com Neemias e com o povo de Deus, e ele também conseguiu contornar essa situação, mas ele sabia que esse papel de sacerdote não era dele. Posto a par da situação, Neemias uniu-se a Esdras na tarefa para a qual este havia sido enviado. Então, Neemias não ficou com ciúme, não ficou com inveja, não quis atrapalhar o papel de Esdras como sacerdote. Não, eles se uniram e ali eles fizeram a obra do Senhor. E é assim que o Senhor quer que nós também façamos, que nos unamos com as pessoas que o Senhor está enviando para os nossos caminhos e que não venhamos atrapalhar, mas sim somar, que não venhamos ter ciúme, mas sim que venhamos ajudar, porque nós somos um corpo de Cristo e que nós somos membros do corpo de Cristo e que cada um precisa um do outro. E é assim que o Senhor quer a igreja dele, que foi assim que Neemias e Esdras também nos deixaram como ensinamento. Subtópico 3 diz que Esdras ensina a palavra ao povo. Na festa dos tabernáculos, no dia 1º do mês 7º, houve a santa convocação. Está lá em Levítico, capítulo 23, os versos 34 e 35. E o povo se ajuntou com um só homem diante da porta das águas. Está lá em Neemias, capítulo 8, versos 1. E Esdras trouxe o livro da lei, que foi lida ao povo, desde a alva até o meio-dia. Então, olha aí, não teve aquela questão de, é cansativo, ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Não, eles ficaram ali do início da manhã até meio-dia, lendo a palavra de Deus, e estavam ali, ouvindo, atentos. E a gente às vezes dá um sono quando alguém começa a pregar a palavra. E a gente não pode ser assim. A gente tem que pedir ao Senhor para nos despertar, a repreender essas coisas que nos afastam de ouvir a palavra do Senhor. Lançar por terra todo o mal que nos impede de ouvir a palavra do Senhor com amor e com alegria. Então havia sido construído um púlpito de madeira para aquele fim, que é ensinar a palavra do Senhor. E em pé, ao lado de Esdras, havia um grupo de 13 auxiliares. Está lá em Neemias capítulo 8, versos 4. E ainda cooperava um grupo de levitas. E o objetivo era fazer todo o povo entender o que estava sendo lido no livro da lei de Deus. Neemias capítulo 8, versos 8. Alguns estudiosos dizem que devido a eles estarem no exílio, eles começaram a perder a identidade dialética dele, o idioma deles. E aí tiveram que ler e os levitas ensinar, traduzir o que Esdras estava ensinando para alguns que não conseguiam mais entender o dialeto deles. Amém? Vamos para o subtópico 4, que diz que o ensino foi maravilhoso. O povo, ao ouvir a leitura, começou a chorar e a lamentar-se. Então choravam, lamentando, porque ali estava falando a palavra do Senhor, e eles entenderam que eles estavam pecando contra o Senhor, e reconheceram os erros deles, se arrependeram, e aí começaram a chorar e se lamentar pelo que aconteceu até mesmo com os antepassados deles, que eles poderiam estar bem, mas devido ao pecado foram exilados, e aí estavam de volta. Neemias e Esdras tiveram que intervir, exortando-os a que se alegrassem no Senhor, porque a alegria do Senhor é nossa força. Está lá em Neemias capítulo 8, versos 10. Então, assim que eles começaram a chorar e se lamentar, Neemias e Esdras disseram assim: não é para vocês chorarem, não é para lamentar, não. Nós estamos aqui ensinando a palavra, é para vocês se alegrarem, porque a alegria do Senhor é nossa força. O que aconteceu, são águas passadas. Vamos olhar para frente, vamos olhar para o Senhor, para o alvo
Verbo que é o nosso Senhor Jesus. E na época, a palavra do Senhor. O povo então foi comer, beber e festejar, porque todos entenderam as palavras que eles fizeram saber. Neemias capítulo 8, versos 12. Então, eles vieram entender que na palavra do Senhor, se há obediência, se há comunhão, se há uma santidade, as bênçãos virão e não mais a maldição. Então o Senhor quer entregar a bênção, como Ele entregou bênção para o povo dele, ainda hoje Ele está entregando para nós. Só precisamos ser fiéis ao Senhor, obedecer a palavra dEle, e Ele vai nos entregar as nossas bênçãos, nossa vitória, e que nós venhamos almejar as bênçãos maiores, que são as espirituais. Amém? Síntese do tópico 2. Que Esdras ensina a palavra ao povo e há um grande despertamento espiritual. E esse despertamento espiritual fez com que eles viessem chorar, lamentar, se arrepender, mas depois, ao mesmo tempo, eles tiveram que se alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então agora nós vamos para o tópico 3, que diz que a palavra de Deus deve ser ensinada. Então ela deve ser ensinada. Muitos novos convertidos dizem sim para o Senhor e aí terminam que não sendo discipulados e terminam que voltando a fazer as coisas que faziam no mundo. Então é por isso a necessidade de se ensinar a palavra de Deus, para que possamos estar firmes e construindo nossas casas na rocha e não na areia. Subtópico 1 diz: Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. Está lá em Deuteronômio, capítulo 31, dos versos 9 a 12. Além da leitura da lei de Moisés, que se fazia a cada sábado, está lá em Atos capítulo 15, verso 21, os escritos e os profetas deveriam ser lidos e explicados ao povo em convocação solene a cada 7 anos. Então, não era só a lei de Moisés, também os escritos que está no Pentateuco, e os profetas. Os ensinamentos dos profetas deveriam ser lidos e explicados, não só lidos, mas também explicados, para que o povo pudesse entender. E do mesmo jeito hoje, na igreja de hoje, a palavra tem que ser ensinada, tem que ser lida e explicada, para que o povo possa entender a mensagem que o Senhor quer trazer para a igreja dele. Amém? Jesus ordenou o ensino da sua palavra. Na grande comissão, Jesus ordenou que seus discípulos ensinassem todas as nações a guardarem tudo o que eles tinham mandado. Está lá em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Então, é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo de que venha a ser ensinado a sua palavra, porque muitas pessoas estão ensinando doutrinas falsas, e se a palavra do Senhor não é ensinada, as pessoas terminam que caindo nas doutrinas falsificadas. Então, por isso a importância de quem tem o dom do ensino ensinar a palavra do Senhor, não só ler, mas ensinar. Por isso que é necessário que nós que somos servos do Senhor venhamos meditar na palavra dia e noite e estudá-la, para que a gente possa ensinar e não falar do que vem do nosso entendimento, porque não é do nosso entendimento, é uma revelação espiritual, e essa revelação espiritual só nos é dada a partir do momento que a gente começa a ler, a aprofundar, a meditar e pedir ao Senhor para que Ele possa revelar o profundo oculto escondido da palavra dEle. Amém? Subtópico 3. Diz que o apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra. Então, não só Paulo, mas todos os apóstolos, eles sabiam que era muito importante ensinar a palavra do Senhor. Paulo e Silas, eles ensinaram bastante a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Lá em Atos 17:11, eles dizem até que os bereanos, eles eram mais nobres que os tessalonicenses. Por quê? Porque enquanto estava sendo pregada ali a palavra, estava sendo lida, eles estavam ali acompanhando para ver se verdadeiramente o que estava sendo pregado estava condizente com a palavra do Senhor. Então é importante também, além de se ensinar, que as pessoas que estão aprendendo
vendo ali, ouvindo ali, também estejam acompanhando, para que não seja pregado algo diferente e ser aceito como verdade. Então, a importância de se ensinar e também de acompanhar, para ver se o que está sendo ensinado está condizente com a palavra do Senhor. Amém? Então, diz assim: vejamos, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra. Isso aí é Paulo dizendo a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2. O que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Segundo Timóteo, capítulo 2, versos 2. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos, capítulo 12, versos 7. Então, quem tem o dom de ensinar, tem que ter dedicação. Tem que ler, se aprofundar e estudar. Não é só ler a palavra, abrir aqui, vou pregar e do meu entendimento que o Espírito Santo vai me usar. Não, a palavra do Senhor nos ensina que o Espírito Santo nos usa, mas para que Ele possa usar do jeito que Ele quer, nós temos que buscar, nós temos que meditar na palavra dia e noite, nós temos que estudar a palavra, para que a gente possa ensinar com dedicação e a palavra do Senhor ter êxito. E o Senhor trabalhar em muitas vidas e tocar em almas e corações, para que venham se derramarem, para que venham aos pés do Senhor. Então, os apóstolos conheciam a importância do ensino da palavra. Síntese do tópico 3. A palavra de Deus deve ser ensinada, porque é ordenança de Deus, é ratificada por Jesus e confirmada pelos apóstolos. Na grande comissão, Jesus ordenou que seus discípulos ensinassem todas as nações a guardarem tudo o que eles tinham mandado. Mateus 28, versos 19 e 20. Amém? Então tá aí. Então o Senhor nos ordenou, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, os apóstolos, que a gente tem que ensinar a palavra dele a todo o mundo, a toda criatura. Nós temos que ensinar. O tópico 4 diz que resultados do ensino da palavra de Deus. Então, quais são esses resultados do ensino da palavra de Deus? Então, quando a gente ensina a palavra de Deus, acontece alguma coisa acontece, nada é em vão. A gente não pode dizer que não, eu ensinei a palavra, eu preguei a palavra, ensinei, desmiucei e não aconteceu nada. Acontece sim, igreja. Às vezes a gente não vê com nossos olhos carnais, mas com os olhos espirituais está acontecendo algo tremendo. No subtópico 1 diz assim, que o ensino da palavra gera temor a Deus. É o primeiro resultado do ensino da palavra de Deus, é o temor a Deus. Quando a gente conhece verdadeiramente a palavra do Senhor, a gente teme a Ele, teme a palavra dEle, e a gente se desvia do mal, a gente se aparta do mal, e a gente aborrece tudo que faz parte do mal. Amém? Diz assim a palavra, diz assim a lição. Deus falou, ajunta-me o povo e os farei ouvir a minha palavra, para que me temam todos os dias que na terra viverem. Deuteronômio capítulo 4, 10. Então, o Senhor diz que quando a gente escuta a palavra do Senhor, a palavra dele, a gente teme a ele todos os dias. A gente começa a ter o temor do Senhor. Quando a gente não conhece a palavra do Senhor, quando a gente não escuta a palavra do Senhor, quando a gente não medita, a gente não conhece, não aprende da palavra do Senhor, a gente não teme a Ele verdadeiramente. A gente pode até dizer que tem um temor a Ele, mas não é o temor verdadeiro. Porque o temor verdadeiro ao Senhor é deixar das coisas velhas passadas as coisas do mundo e viver temendo ao Senhor em santidade, obedecendo a sua palavra. Continuando dizendo assim, guarda os mandamentos do Senhor para o temer. Deuteronômio capítulo 8, versos 6. Então, quando a gente guarda os mandamentos do Senhor, a gente começa a temer o Senhor. Então, o ensino da palavra gera o temor a Deus. Letra B diz assim, que pelo temor a Deus o crente se aparta do mal. Está lá em Provérbios capítulo 3, verso 7. Então, quando a gente teme a Deus, a gente se aparta do mal. A gente foge do mal. E se desvia do mal. Está lá em Provérbios 16, verso 6. O crente se desvia do mal. Ele sabe que ali é o mal, ele pega e sai. Não vou por ali não, porque ali é o lado errado. Então, eu temo ao Senhor, tenho que ir pelo lado certo. Então,
até os nossos caminhos, a gente procura ir de acordo com o que é ensinado, porque a gente já está aprendendo, sabe o que o Senhor quer para a gente. E aí a gente termina aqui se desviando do mal, porque a gente conhece a palavra do Senhor e teme a Ele. Continuando, e aborrece o caminho mau. Provérbios capítulo 8, versos 13. Então, a gente não vai mais se agradar quando a gente aprende a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos é ensinada, a gente não se agrada do caminho mau, das coisas erradas. A gente vê algo que nós fazíamos de errado antes, a gente já fica com aquilo ali enojado, achando que a gente não deveria nunca ter chegado perto daquilo, ter feito aquilo. Aborrecer o mau caminho é nesse sentido. A gente já não mais se agrada das coisas que o mundo faz. A gente abomina as coisas que o mundo faz. É o que Jesus fazia. Ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Então, é isso que a gente também tem que sentir. Amar as pessoas que estão pecando, mas não gostar do que elas estão fazendo e aplaudir o que elas estão fazendo e não dizer nada, ser conivente com o que está fazendo. Amém? Continuando, letra C, diz: como resultado do ensino da lei, nos dias de Esdras, o povo confessou seus pecados, apartou-se dos deuses estranhos e adorou ao Senhor, seu Deus, e com ele fez firme concerto. Neemias capítulo 9, versos de 1 a 3 e versos 38. E a palavra de Deus é o poder de Deus. Romanos capítulo 1, versos 16. Então, quando o ensino da palavra gera o temor, as pessoas começam a confessar seus pecados, se aparta da idolatria de deuses estranhos e começa a adorar e a temer somente ao Deus vivo, que fez o concerto com Isaac, Abraão e Jacó, Israel. Aleluia, glória a Jesus. E a palavra de Deus que é o poder de Deus, é a palavra de Deus que está no poder. Então, quando a gente aprende a palavra, quando a gente ensina a palavra, as pessoas que ouvem, que aprendem, e a gente que está ouvindo, a gente começa a temer ao Senhor e se apartar das coisas erradas. Amém? O subtópico 2 nos diz que o ensino da palavra implanta normas espirituais nos crentes. Dentro da gente nasce as normas espirituais. O Espírito Santo nos incomoda quando a gente tenta fazer algo que não condiz com a palavra do Senhor. Então é implantada essas normas espirituais dentro da gente. Mas isso é implantado quando há o ensino da palavra. Essas normas dão formas às manifestações da nova vida, naquele que se converte, naquele que pela operação do Espírito de Deus passa a andar nos estatutos de Deus. Está lá em Ezequiel capítulo 36, versos 27. Vejamos algumas destas manifestações da nova vida. Então, quais são essas manifestações? A gente vai ver. Primeiro, a gente tem que saber que para essas manifestações do Espírito Santo acontecer na nossa vida, a gente tem que se entregar ao Senhor, se arrepender e começar a obedecer os estatutos do Senhor. Andar nos estatutos é obedecer. E aí acontece a manifestação. Quando a gente obedece, essa manifestação que gera na gente a ser um crente honesto a toda prova. O inimigo vai vir com bandeja, vai vir oferecendo dinheiro, vai vir oferecendo para que a gente venha se corromper com algo, de toda e qualquer forma. Aceitar suborno, aceitar cargos em troca de um cala-boca, alguma coisa dessa forma. E o crente, ele evidencia sendo honesto a toda prova. Quando vier todas essas bandejas, quando vier todos esses recursos para que a gente venha se corromper, o crente verdadeiro, ele recusa, ele não aceita. Esse é a primeira manifestação de que uma norma espiritual foi implantada dentro do crente. A segunda é que o crente jamais mente. Está lá em Isaías 63:8, Efésios capítulo 4, versos 25, 1 João capítulo 2, versos 28. Então a gente já sabe, a palavra do Senhor diz que a mentira é filha do diabo. Então se quem mente está praticamente se condenando a ser filho do diabo também. Porque o crente não pode mentir. A mentira
é coisas do mundo, de quando se era uma velha criatura. Não faz mais parte do novo crente. O crente filho de Deus vivo, que obedece à palavra do Senhor, ele jamais mente. E a mentira pode ser pequena ou grande, ela é mentira e o Senhor não se agrada. Então, o crente jamais mente. Esse é um também atributo das normas espirituais que está dentro do crente, evidenciada. O crente tem um testemunho de sua consciência no Espírito Santo de que não mentiu. Romanos capítulo 9, versos 1. Então, o crente não pode mentir e jurar falso ou coisas desse tipo. Então, Jesus disse assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Mateus capítulo 5, verso 37. Então, se alguém vier nos falar algo ou nos perguntar algo, a gente tem que dizer somente a verdade, mentir jamais. É sim, sim ou não, não. Tem que ser a verdade, porque se passar disso, como já o próprio Senhor Jesus nos diz em Mateus 5, 37, é de procedência maligna. Alguns dizem até que não omitir pode, mas omissão também é um tipo de mentira. Amém? O ensino da palavra também planta normas espirituais no crente quando o crente jamais se apodera de alguma coisa que não seja dele. Aquele que furtava, não furte mais. Efésios capítulo 4, verso 28. Zaqueu, depois de ser salvo, ele queria restituir tudo aquilo que ele havia defraudado. Está lá em Lucas capítulo 19, versos 8. Então, Zaqueu, ele subiu numa árvore cheia de espinhos, e só para ver Jesus. E Jesus desce daí, que já está na sua casa. E Zaqueu lá recebeu o Senhor, e ele disse: Senhor, houve libertação, houve salvação, porque ele quis devolver tudo que ele, quando ele estava no mundo fazendo as coisas erradas, que ele furtou, que ele explorou, ele disse que ia devolver tudo. E assim é o crente. O crente que tem as normas espirituais dentro dele evidenciadas, ele jamais recebe algo que não é dele. Algo que vem de procedência que não é correta. Um celular roubado, compra, o crente não compra. Um objeto, seja ele qual for, celular, joia ou algum bem material, o crente não se apodera de nada que não seja dele. Tipo, vou a uma loja, eu compro algo, mas aquilo ali eu estou comprando, eu sei de onde está vindo. E alguém vai, eu pego, quero vender esse objeto com um documento. E eu vou vender, oferecer para um irmão. Esse irmão pode comprar porque está sabendo que é de procedência. Tem um documento, tem ali uma nota fiscal. Então eu estou comprando algo para mim, mas não é algo que vem de procedência que não vai me comprometer. Ok? Amém? Então, o crente também, que tem implantado normas espirituais dentro dele, ele vive uma vida moral, que é exemplo de pureza. A prostituição e toda impureza nem ainda se nomeia entre vós. Efésios capítulo 5, versos 3. Então, o crente que tem a norma espiritual dentro dele, ele vive uma vida moral de exemplo, exemplar. Nada de impureza, lascívia, prostituição, adultério, mentira, nada disso acompanha o crente, nada disso. Então, o Senhor, ele se agrada quando a gente obedece e ouve a voz dele através desses ensinos, dessas normas que o Espírito Santo ele nos conduz a ser guiado somente pelo o que é correto. E o crente jamais dá falso testemunho de alguém. Está lá em Êxodo capítulo 20, versos 16, Provérbios 10, verso 18, Tiago 4, versos 11. É errado o crente dar um falso testemunho de alguém. Se não sabemos a história verdadeira, se não conhecemos a história verdadeira, a gente não pode dar um falso testemunho. Dizer, mas o irmão falou, foi assim que aconteceu. Não, você só pode dizer, afirmar algo se você presenciou ou se foi com você aquele caso ou aquela situação. Aí você pode dizer ou testemunhar a favor de alguém, se você tem certeza. Mas falso testemunho o crente não pode dar. Não pode estar falando de alguém por trás, se esse alguém não saber, para poder até mesmo se defender, porque às vezes você pode ter uma imagem errada de alguém, e aí você vai dar um falso testemunho daquela pessoa, porque se ali não é verdadeiro, você está dando um falso testemunho.
Pelo conhecimento, podemos saber que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. O temor a Deus é o ensino da palavra que gera. É o temor a Deus, quando a gente conhece a verdade. E a igreja de Corinto o subtópico 3. O ensino da palavra dá o conhecimento. Então, o que também gera com o ensino da palavra? O conhecimento. Além do temor, o conhecimento. A igreja de Corinto foi enriquecida porque o ensino da palavra de Deus havia recebido conhecimento. 1 Coríntios capítulo 1, verso 5. Consideremos, então, a primeira coisa que, quando houve o ensino da palavra, foi o conhecimento, lá na igreja de Corinto. E aí, o que a gente vai considerar? É que o conhecimento, ele consolida a força. Então, quando há o conhecimento da palavra do Senhor, a gente entende que tudo que vier para separar, para dividir, vem de procedência maligna. E se você conhece a palavra do Senhor, se eu conheço a palavra do Senhor, a gente vai entender que aquilo ali vem para dividir e a gente não vai permitir que haja divisão. Então, está lá em Provérbios capítulo 24, versos 3, que o conhecimento consolida a força. Porque pelo conhecimento podemos saber o que nos é dado gratuitamente por Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versos 12. Pelo conhecimento da verdade podemos alcançar a plena libertação. João capítulo 8, versos 32. Pelo conhecimento podemos saber que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versos 4. Então é o conhecimento que nos liberta. A palavra do Senhor diz até: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O ensino da palavra dá conhecimento também. Pelo conhecimento podemos saber como agradar a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versos 9. Então, o conhecimento da palavra nos mostra como agradar a Deus. Porque somente com o ensino da palavra. Como é que eu vou saber como eu vou agradar a Deus se eu não conheço a palavra do Senhor? Se eu não aprendi da palavra do Senhor? Então eu tenho que conhecer, eu tenho que aprender para me saber como é que eu vou ter que agradar, como é que eu vou agir para me agradar ao Senhor. Agradar a Deus não é o resultado da nossa própria força. Não é com nossa força, não é com nossa mão, não. É com o ensino da palavra, e o Espírito Santo vai gerando a maneira em como a gente vai agir para agradar a Deus. Mas o próprio Deus nos dá graça para agradá-lo. A minha força vem do Senhor Jesus, o Deus da minha salvação. Então, tudo que a gente consegue, tudo que a gente tem, todo o êxito, toda a vitória, é por Deus. É pelo conhecimento da palavra que a gente aprende. Aí o Senhor vai nos dando a força e mostrando a maneira em que a gente vai agradá-lo. Síntese do tópico 4. O ensino da palavra de Deus gera temor, estabelece normas espirituais nos crentes e também dá o conhecimento. Então, é somente o ensino da palavra que gera temor a Deus, que estabelece normas espirituais nos crentes e que nos dá o conhecimento. Amém? Então, agora vamos para as questões. Para refletir, a respeito de Esdras, vai a Jerusalém ensinar a palavra. Responda. Por que Esdras foi enviado a Jerusalém? Para ensinar a palavra de Deus. Segunda pergunta. Em que língua estava escrita a carta que o rei persa enviou com Esdras? Na língua aramaica. Terceira pergunta. Quando Esdras começou a ensinar a palavra de Deus? Na festa dos tabernáculos. Quarta pergunta. Que importante líder judaico ajudou Esdras nessa importante tarefa? Neemias. Questão de número 5 e última. De acordo com a lição, qual o primeiro resultado gerado pelo ensino da palavra de Deus? O temor a Deus. Então, o primeiro resultado é o temor a Deus. Amém? Então, e dizia-lhes uma parábola, só para poder a gente refletir. E dizia-lhes uma parábola. Pode, porventura, o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? Lucas 6,39. Quem não tem o conhecimento da palavra, não medita nela dia e noite, e ele é guiado por qualquer vento de doutrina, termina sendo um cego e caindo dentro de covas, de buraco,
porque não conhece a palavra do Senhor e termina aqui perdendo o direito à salvação. Então a gente tem que sim ler a palavra do Senhor, meditar nela dia e noite e aprender da palavra do Senhor, para que a gente possa ser guiado pelo Espírito Santo para o caminho certo e não por falsas doutrinas. E a palavra do Senhor nos diz em João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Então, Deus abençoe a todos. Agradeço a cada um que tiraram tempo para assistir essa videoaula. Agradeço aos meus pastores, Normandi e Socorro Umburana. E que Deus venha nos dar um dia de paz e harmonia. Amém?